Oi galera, tudo bem? Hoje a história que eu vou contar para vocês se encontra em 1 Reis, capítulo 13, e a palavra-chave é versículo 16. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, e nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Eu não sei se todos conhecem essa história. Essa história ela fala sobre o homem de Deus que veio de Judá. A Bíblia não fala o nome deste homem. Ela é chamada de homem de Deus o capítulo inteiro. Essa história ela vem nos relatar a história que Deus mandou esse homem de Deus ir até Betel falar com o rei Jeroboão e falar para ele que ele estava queimando incenso em cima dos altares. E Deus pediu para que o homem de Deus fosse lá e entregasse uma profecia para ele, que da descendência de Davi ia nascer que era o rei Josias, que ia acabar com tudo aquilo ali. E que Deus mandou entregar uma profecia para ele, que era para ele deixar de fazer o que ele estava praticando, que senão Deus ia vir e ia destruir tudo. Na hora, o rei Jeroboão ficou muito bravo. Ele não acreditou na promessa que o homem de Deus que tinha vindo lá de Judá até Betel entregar para ele. E ele pegou e levantou o dedo para ele e pediu que os homens prendiam ele. Quando ele fez isso, a mão deles paralisou na hora. E ele se assustou e falou para o homem de Deus: ora para este teu Deus para que minha mão volte normal. E na mesma hora que o homem de Deus orou para a mão dele desparalisou, voltou ao normal. E o rei Jeroboão ficou muito espantado com aquilo, surpreso. E aí ele creu na profecia. E naquela mesma hora, a profecia que o homem de Deus tinha levado para ele começou a acontecer também. Então ele ficou mais espantado ainda. O que ele fez? Ele ele deu crédito à voz de Deus e convidou aquele homem para que fosse comer na sua casa. Mas como o versículo-chave diz, quando a gente começou, que o homem de Deus falou assim para ele: não, Deus só mandou vir aqui entregar essa profecia e não era para mim comer, nem dormir neste lugar e nem oferecer nada neste lugar. E para mim voltar por outro caminho, então eu tenho que ir embora. E o homem de Deus foi e ouviu a voz de Deus, o que Deus tinha mandado ele fazer. De fato, né? Quando ele estava indo embora pelo caminho, existia naquela mesma cidade de Betel um homem chamado profeta velho. E aquele profeta velho, pela boca do filho dele, ele ficou sabendo o que tinha acontecido com o homem de Deus e o rei Jeroboão. E ele ficou abismado, invejado. Porque ele era um profeta da cidade. Por que teria que sair um profeta lá, né, de Judá até Betel para entregar para o rei Jeroboão e não ele que estava ali, né? Ele era o profeta velho na história. A Bíblia relata como profeta velho. E também não dá nome a ele. Então ele pegou e falou assim: prepara o meu cavalo, prepara o meu burro e eu vou até ele. Então ele foi de encontro com esse homem velho. Ele quis saber o caminho que ele tinha ido embora. O menino tinha visto por onde ele tinha ido embora e foi até ele. Chegou lá, ele falou assim, ele cumprimentou o homem e falou: eu fiquei sabendo do que aconteceu. E naquela conversa ele pegou e falou assim: vamos voltar, você se hospeda na minha casa, fica na minha casa. E mais uma vez ele falou: não, o meu Deus disse para mim que não é para mim comer naquele lugar, não é para mim dormir naquele lugar e não oferecer nada naquele lugar e voltar embora, e eu estou indo. Porém o profeta velho disse assim: eu também sou um profeta e o anjo me disse que você pode voltar. E entregou uma outra profecia ao contrário ao homem de Deus. E o mais triste dessa história é que esse homem de Deus acreditou e voltou com ele. Mas como nós sabemos, as palavras do Senhor não voltam atrás. A promessa que Deus faz, ele não volta atrás. E é aí que está o ponto-chave da história. Porque Deus tinha usado esse homem de Deus para ir até Betel, só entregar a profecia ao rei Jeroboão e voltar. E tinha dado uma ordem: lá você não vai comer, lá você não vai beber, lá você não vai dormir. E você volte para o outro caminho, porque se não fizer, um leão vai te matar. Só que esse profeta velho foi ao encontro dele, como eu contei para vocês, e levou ele de volta, porque ele disse que um anjo tinha dito para ele. E o profeta e o homem de Deus deu ouvido e voltou. No outro dia, quando ele estava vindo embora, ele foi comido por um leão. E o que eu quero dizer para vocês? Nossa, mas ele não era homem de Deus? Pois é, aí está o ponto-chave da história.
Muitas vezes Deus faz uma promessa pra gente. Ele dá uma ordem para nós. E nós estamos ali, firmados nas promessas de Deus. Mas às vezes por causa de um profeta, nós preferimos ouvir a voz de um profeta do que de Deus que já falou conosco no íntimo nosso. Às vezes a gente fica... Essa história me faz lembrar a história do tanque de Betesda, daquele paralítico que fazia 38 anos que estavam ali. Enquanto o anjo via e mexia as águas, um pulava. Ele não conseguia, porque ele era paralítico, ele nunca conseguia chegar. Mas aquele dia passava Jesus ali. E ele estava o quê? Focado naquele homem que estava passando. Porque o tanque para ele já não tinha mais chance. Porque ele era paralítico, tinha muitas pessoas doentes. Ali tinha doentes, ali tinha pessoas paralíticas, tinha pessoas enfermas, cegos, mudos, ali tinha de tudo. Mas ele era paralítico, ele não conseguia se mover até o tanque. Então Jesus falou para ele, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero andar. Jesus falou, pega a sua maca e anda. O que faz me lembrar dessa história que eu estou contando para vocês, do homem de Deus? Que muitas vezes a gente está focado em homens. Ah, vai ter um profeta ali, eu vou. Faz aquela fila. Eu vou pedir para ele orar para mim, porque ele vai me revelar. E às vezes a Bíblia está dentro da sua casa. Você tem um momento de orar, de falar com Deus, de conversar, ouvir a voz de Deus no secreto, no íntimo. E você está procurando a voz de homens. E aquele homem de Deus, ele tinha... E olha que é o mais forte nessa história. Ele tinha intimidade com Deus. Porque senão Deus não tinha nem mandado ele ir até Betel. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha ouvido a voz de Deus. Até a segunda instância, ele tinha ouvido tudo que Deus tinha mandado. Mas porque o homem disse que ele também era profeta e o anjo tinha falado para ele que ele podia voltar, ele, por um momento, se desviou da vontade de Deus. Isso é o perigo nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que a gente está dentro da igreja, que a gente está servindo a Deus. Mas por um momento nós abandonamos famílias nossas. Mas por um momento a gente deixamos as coisas de Deus de lado para curtir um lugar com nossos amigos. Nós abandonamos a voz de Deus para ouvir a voz das pessoas. Às vezes nós deixamos de acreditar na promessa de Deus que está ali perto, prestes a cumprir na nossa vida, porque, o pastor falou que eu não... Calma aí. Respeito, reverência sim. Eu sou super a favor da gente honrar os homens de Deus. Eu sou a favor da gente estar com os homens de Deus, orando por eles, estando com eles. Mas eu sou muito mais a favor em ouvir a voz de Deus, que para mim a voz de Deus, a maior profecia, a maior voz de Deus que a gente ouve é a palavra. E a palavra do Senhor, ela não mente. A palavra do Senhor, ela não vive de achismo. Eu acho que agora acabou na sua vida. Eu acho que você deve largar a mão, viu? Olha a situação que tá, olha a circunstância, não dá mais para você. Não, larga a mão disso. Sendo que a palavra de Deus, ela ensina que Deus curava, que Deus, ele ressuscitava mortos, que Deus, ele ajudou Neemias a reconstruir muro, ele duplicou a vida de Jó, sendo que a Bíblia, ela mostra que Noé, pela fé, ele também foi salvo com sua família naquela arca. Então a Bíblia, ela tem uma coleção de histórias maravilhosas, verdadeiras, lindas, que preenche o nosso coração, o nosso espaço, e muitas vezes a gente ignoramos para ouvir a voz de um profeta velho, né? Então, qual é a palavra de hoje para a sua vida? Foque em Deus, foque a sua vida na palavra de Deus. Olha, para mim não tem mais jeito, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi, aquilo ali. Ei, não é o que você acha. Tenta não, vive a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. O que é ser bom, perfeito e agradável? Essa palavra, aos nossos ouvidos, quando a gente fala de alguma viagem, nossa, que viagem perfeita, que viagem boa, maravilhosa. Legal. Nossa, eu encontrei o trabalho dos meus sonhos. Bom, perfeito lá, né? A gente dá nome para as coisas da vida. Mas você já parou para analisar a vontade de Deus? A Bíblia, ela é real. E ela diz que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela existe. E ela existe para a sua vida. Você já experimentou viver a vontade de Deus? Às vezes, na primeira instância, a voz de Deus, a vontade de Deus, ela doa um pouquinho. Porque diz muito da gente renunciar à nossa vontade, os nossos querer e viver o de Deus. E às vezes é coisa que a gente está acostumado na vida. A gente está acostumado a remar com as nossas mãos. E o dia que a gente tem que passar o controle para Deus, parece que é estranho ficar esperando alguém remar pela gente, né? Mas é o mais perfeito. É você tirar da sua mão, tirar do seu controle, entregar no controle de Deus. Ali não tem erro. Ali é bom, perfeito e agradável. E é isso que eu venho te falar hoje. Você tem ouvido a voz de Deus?
Nossa, mas como assim ouvir a voz de Deus? E eu não tinha essa experiência, e eu quero contar para vocês. Eu, há um tempo atrás, eu cresci na igreja, sou filha de pastor, e eu sempre ouvi falar das maravilhas de Deus. Mas eu estava que nem Jó, eu tinha ouvido, mas eu não tinha vivido o meu testemunho, a minha história. Eu contava a história de outras pessoas. Quando eu queria evangelizar, eu contava testemunho de outras pessoas. E a experiência que Deus teve comigo foi surreal, que eu não consigo explicar para vocês apenas num vídeo. E talvez pelo meu sorriso eu consiga expressar, mas eu não consigo falar porque a gente não explica a Deus, a gente não explica as maravilhas dele, a gente não explica o que ele faz na nossa vida. Então, por um tempo, eu também ouvia as pessoas falando, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo e Deus falou comigo. Eu falava, cara, como que é ouvir a voz do Espírito Santo? Como que é ouvir a voz de Deus? Tal. E de uns tempos pra cá eu tenho vivido essa experiência. Às vezes eu tô lá no meu quarto orando, chorando, clamando ao Senhor. E às vezes eu abro a Bíblia assim e eu vou começar a estudar ela. Nitidamente vem ao meu coração. Talvez era algo que eu estava pensando naquele momento, só eu e Deus sabia. A palavra para fala tudinho aquilo. E assim, aí você começa a ver que tudo que você estava vivendo era um erro. Porque você estava vivendo pela sua mão, pela sua vontade. Eu escolhia onde eu queria morar, quando eu queria mudar. Eu escolhia a forma que eu queria viver, do jeito que eu queria falar com as pessoas, a hora que eu queria estar num lugar ou não. Não, isso acabou na minha vida. Eu aprendi que com Deus, embora a matemática de Deus é diferente da nossa, a gente tem que descer para subir, a gente tem que perder para ganhar. E foi isso que começou a acontecer na minha vida. Eu tive que começar a descer. Eu tive que aprender a perder. Mas eu também estou aprendendo agora a ouvir a voz de Deus. Se eu dizer para vocês que eu cheguei no meu milagre final, eu ainda não cheguei. Mas hoje eu estou vivendo uma experiência com Deus de tranquilidade, de confiança, de esperança. Porque eu estou ouvindo a voz de Deus e não do profeta velho. E quando eu ouvia a voz das pessoas, eu sofria muito. Quantas vezes eu cheguei a ouvir e a falar assim para mim, você é boba, você é tonta. Usava esses jargões para mim. Às vezes usam ainda, mas e lá dentro de mim eu dou risada sozinha. Falando, se essa pessoa soubesse como que é meu Deus, ela não falava isso para mim. Meu Deus, ele é maravilhoso, ele rompe montes, ele supera. Meu Deus, ele faz o que eu quiser que ele faça. Mas é no tempo dele, do jeito dele. Só basta eu ficar no centro da vontade dele e na promessa dele. Eu não desvie seu caminho. Faça o que Deus mandou, que no final você não vai ser comido por leões. Que essa palavra seja abençoada para a sua vida e que você ouça a voz de Deus nesta hora. Que se Deus te prometeu, se Deus te falou, fica com a voz de Deus. Não fuja para outras vozes, para outros profetas velhos. Um grande abraço.